Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Minuto de Reflexão. Que bom estar aqui com vocês, mais uma semana, falando um pouquinho do Evangelho. Pessoal, lá no livro Fonte Viva, capítulo 8, um livro maravilhoso em que foi escrito pelo Chico, ditado por Emmanuel, vem trazer um capítulo em que se chama Os Obreiros Atentos. O que é ser um obreiro atento? Aí o Emmanuel nos traz um trechinho do Evangelho de Tiago, lá no capítulo 1, versículo 25. Ele fala mais ou menos assim, olha: aquele, porém, que não atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso perseverar, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Pessoal, vamos entender o que Tiago quis dizer com isso. Emmanuel nos ajuda, né? Se ele está falando de liberdade perfeita, antes da gente falar da liberdade perfeita, entender o que é liberdade perfeita, a gente tem que entender o que é a escravidão. Não é essa escravidão em que você pega uma pessoa e faz ela executar trabalhos forçados. Esse todos nós sabemos o que é. Mas existem muitas pessoas que são escravos inconscientes, escravos de si mesmas às vezes escravos dos outros, mas muitas vezes escravos de si mesmo. Escravos do quê? Dos seus próprios vícios, das suas próprias paixões. Às vezes a pessoa é escravo de um celular, às vezes a pessoa é escravo de uma rede social, às vezes a pessoa é uma escrava dos seus vícios com bebida, com cigarro, dos seus velhos hábitos, da sua agressividade. Ou seja, às vezes a pessoa é escrava da sua impaciência, da sua compulsividade. Por quê? Nós somos escravos dos nossos próprios vícios. Tudo que é vício, eu já falei, algumas coisas que surpreendentemente são vícios e tudo que são virtudes. Então, pessoal, primeiro a gente precisa tentar entender essa escravidão para se libertar. E depois ir buscando essa liberdade perfeita convidada por Tiago. E afinal de contas, então, o que é essa liberdade perfeita? Quando a gente vai tendo conhecimento das leis divinas, tá? Essa liberdade vai se desenvolvendo. A vontade de espirrar. Ela vai se desenvolvendo. Essa liberdade perfeita, ela vai se desenvolvendo conforme a nossa evolução espiritual, seja ela moral ou intelectual. A gente vai ter um amplo conhecimento dessas leis e a gente vai se libertando das nossas velhas amarras. E aí, se a gente ficar cada vez mais atento às nossas atividades, principalmente no trabalho, porque o trabalho realmente dignifica o homem, isso não há dúvida, a gente ficando atento nos nossos trabalhos, nas nossas capacidades, estando cada vez mais amplas e a gente buscando a perfeição da execução dessas tarefas, a gente vai se libertando. Nós vamos conseguindo produzir mais produção com menos esforço. Ou seja, a gente vai desenvolvendo a nossa criatividade. A importância de nós desenvolvermos a nossa criatividade nos dá essa atenção do obreiro atento, que é o título do capítulo, e essa criatividade, essa atenção, essa dedicação a fazer muito mais, produzir muito mais com menos esforço, nos vai trazendo essa liberdade, essa libertação, essa definitiva conscientização das leis universais. Então, pessoal, às vezes a gente, seja ele quem for, o Emmanuel usa esse exemplo na explicação dele, seja o estadista, que é aquele quem manda, é aquele que está no topo da organização, o presidente ou alguém que está no topo da organização, o governador, o prefeito, não importa qual organização.
Ou seja, o varredor, aquele quem obedece, então quem manda, quem obedece, todos nós, quem manda é muito forte, né? O estadista é quem dirige, fica muito melhor, né? Então, seja quem dirige, seja aquele que obedece, deve cada um, todos nós, trabalharmos na função de agir e servir para a luz e o bem de todos, para a sua própria luz, que é a sua libertação, e ao bem coletivo de todos. Então, pessoal, sempre quando a gente se dedica a agir e servir para o bem de todos, nós estamos, como o Tiago está dizendo, né, atentos para encontrar a lei perfeita da liberdade e perseverar. Porque, às vezes, algumas situações nos afligem, às vezes alguma coisa nos incomoda, seja uma doença, seja um problema financeiro, seja a perda de um ente querido. Essas aflições é nesse momento em que a gente vai provar a nossa fé nessas leis divinas e perseverar, e deverá ser perseverante no trabalho em agir e servir ao outro, seja quem você for na organização social. Tá joia, pessoal? Bem bacana esse convite de Tiago para a nossa busca da liberdade perfeita. Tá joia? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.